Olá pessoas, tudo bem com vocês? Messias aqui. Bom, nas aulas passadas nós fizemos esse aplicativo de agendamento aqui, então me mandaram algumas sugestões do que poderia melhorar, algumas correções. Eu listei as principais aqui. Uma delas é desselecionar a hora após agendar, fazer algum agendamento. Tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, eu selecionei um serviço, vou selecionar uma data aqui e vou selecionar uma hora das 7h30. Eu vou agendar nesse horário. E após agendar, a minha hora ela continua selecionada. Tá? Isso é um problema porque assim eu poderia agendar novamente com a mesma hora. Isso não pode ser possível, tá? Isso não pode acontecer. Então uma forma de corrigir isso é você vir aqui nessa inline da hora, depois de selecionada, tá? Essa hora que fica grande aqui, que já está selecionada. E anteriormente nós tínhamos um filtro aqui, que ela filtrava apenas pelas horas que estavam disponíveis, tá? Eu já retirei aqui do meu, tá? Eu retirei antes de fazer a gravação, mas pode verificar aí no de vocês, se vocês fizeram acompanhando o meu tutorial. Veja que eu estava com o filtro marcado aqui, que ele ia filtrar apenas para as horas que estavam disponíveis. Então eu retirei esse filtro, para quê? Para que a pessoa possa desselecionar novamente essa hora aqui. Porque se eu manter o filtro, ela vai sumir, ela não vai conseguir desselecionar. Então nós precisamos fazer uma outra alteração, que é nesse botão de agendar aqui. Ele não pode mais aparecer se essa hora já foi agendada, correto? Se a gente for verificar aqui nesse botão de agendar, o critério dele é o seguinte: ele vai mostrar quando a soma dos meus agendamentos for igual a 3, que é quando ele seleciona 1, quando ele seleciona esse vai somar 2, quando seleciona a hora, 3, então ele aparece aqui para mim. Eu preciso colocar mais um critério para ele, que ele só aparece também quando essa hora e data específica estiver disponível. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui dentro do Data. Vamos aqui na nossa aba de Datas e nós vamos fazer a mesma verificação que fizemos aqui nas horas. Olha só, aqui nas horas nós temos essa relation, que ela faz a relação da data e hora que a pessoa escolheu com a minha página de agendamentos, data e hora. Então me retorna se lá já foi agendado ou não. Nós vamos fazer essa mesma verificação aqui na página de datas, tá? Para isso, o que eu preciso? A data que ele escolheu e a hora que ele escolheu. Aqui eu já tenho minha coluna da data escolhida e a minha coluna da hora escolhida. Agora eu só vou juntar essas duas com um template, assim como fizemos na outra, tá? Data e hora escolhida. Qual o tipo dessa coluna aqui? Template. O que eu vou juntar? Data e hora. Data. Aonde que está minha coluna data, né? Está lá na minha data selecionada, txt data selecionada. E onde que está a minha hora? Está aqui em hora escolhida, tá? Isso aqui. Então, beleza. Já tenho a minha coluna. Lá na minha página de agendamentos, eu também tenho uma coluna com a mesma configuração, onde tem a data e hora que a pessoa agendou. Agora eu vou fazer uma relação dessas duas para ver se dá algum match dessa data e hora escolhida do usuário, tá? Vamos fazer aqui nossa relação para data escolhida e agendamento, Relação de agendado, para mim saber se já está agendado. Então, uma relation de quem? Da minha data e hora escolhida para agendamentos, data e hora. Não preciso marcar match múltiplo, tá? Isso aqui não vai fazer nenhuma diferença, porque eu não vou utilizar essa relation para outras funções, apenas para saber se ela achou essa data e hora lá. Aqui nesse caso ele já achou, como vocês podem ver, se por acaso eu tivesse selecionado uma outra hora, vamos aqui na hora, está selecionado às 7h30, eu vou desmarcar, vou selecionar as 8 horas onde não tinha um horário marcado, vou retornar na minha data, e olha só, ela já está vazio, ou seja, não tem agendamento nesse horário. Vamos voltar aqui, ele estava selecionado às 1, beleza, correto? Sendo assim, tem agendamento, e o que eu faço lá nesse botão de agendar? Eu coloco um filtro para ele, que ele também só vai ser visível quando essa relação de agendado estiver vazia, ou seja, não tem o agendamento lá. Então assim já sumiu o botão de agendar, e você pode também colocar a partir desse critério uma mensagem para o cliente aí, para o usuário, mostrando para ele, ó, esse horário já foi agendado, escolha uma outra hora. Clique na hora para voltar, clique na data para escolher outra data, alguma coisa aí, coloca uma mensagem informativa para o usuário. São boas práticas de aplicativos aí, mas eu não vou fazer aqui no meu, porque essa não é a função, vocês já sabem o caminho de como fazer, então faça aí no de vocês, na preferência de cada um, tá? Então beleza, aqui o desselecionar a data já está ok,
Agora, algo que foi muito pedido foi a hora filtrada a partir da hora atual. Vamos verificar aqui, vou desselecionar essa hora. Hoje é 23/8, então aqui eu não tenho essa data porque hoje é um domingo. E nesse momento aqui, nesse aplicativo ele não trabalha no domingo, nós vamos ver aqui na planilha. Ele não trabalha no domingo, né? Está até selecionado sábado, mas domingo não. Então nós vamos ativar o domingo, atualizar o aplicativo. Pronto, agora o meu domingo está aqui. Se eu selecionar o domingo então como agendamento, ele vai me mostrar todas as horas do domingo, né, a partir das 7 horas. Só que tem um problema. Nesse momento atual, são 17 horas e 3 minutos. Ou seja, isso era para ser visível a partir das 17h30 aqui. Tá? Então, somente esses dois últimos era para estar visível. Como que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos ter que fazer isso com fórmula lá dentro da planilha. Tá? Foi a melhor forma que eu achei aí para fazer isso. Até porque o data, né, o Glide, ele tem uma função que manipula datas, mas é com a data específica e não com a hora. Apesar de a gente ter aqui uma coluna que ela é selecionada como hora, como vocês podem ver aqui, ela já fica identificada como hora, mas eu não consigo fazer aquele mesmo critério que eu faço com datas, né? Que é, por exemplo, filtrar se data for maior do que hoje, né? O Glide agora tem essa função de filtros com data, mas não tem com hora. Então nós temos que fazer isso por enquanto dentro da planilha. Tá? Eu vou fazer aqui com vocês uma fórmula. Foi a melhor fórmula que eu encontrei, tá? Eu fiz bastante testes aí. E essa foi a que ficou eficaz. Nós vamos verificar o seguinte. Essa hora ela está vindo do nosso banco de dados. Tá? Daqui do banco de dados foi selecionado como hora, está configurado, formatado como hora. Para você até ter certeza disso, você pode perguntar aqui com essa fórmula. IsDate. IsDate. Essa célula aqui é uma data? Verdadeiro. Então ela é uma data. Beleza, sabendo que ela é uma data, eu posso fazer as manipulações de fórmulas de datas, tá? É isso que eu quero fazer. Então as fórmulas que nós vamos utilizar aqui, algumas que eu já fiz no decorrer de outros vídeos aí, vocês já devem conhecer o agora, para saber a minha data específica de agora com dia, mês, ano, hora, minutos, até segundos mesmo, tá? Ele não atualiza segundo a segundo aqui porque a planilha não faz essa atualização aí, né, muito rápida, mas a hora atual dela aqui é sempre atualizada, tá? Dessa fórmula aqui, o que nós podemos extrair dela de agora? Nós podemos extrair a hora. Então nós usamos uma função chamada hora. Nessa função de hora, ela pergunta aqui qual é o horário. Ele me mostra aqui que eu tenho que escrever, né, como hora, minutos e segundos. Eu posso colocar aqui, ó. Eu quero a hora desse agora meu. Vou fechar minha fórmula, que é 17 horas. Qual outra fórmula que nós vamos utilizar? Minuto. Minuto. Aqui, qual que é o minuto? Aonde está esse meu minuto? Está na minha fórmula de agora. Então, são 17 horas e 16 minutos. Tá? E assim eu vou formando a minha hora atual. Para quê? Para mim depois perguntar, essa hora é maior do que essa hora aqui? Se for maior, então essas horas anteriores elas não podem estar mais visíveis no meu aplicativo. Certo? E se não for, né? Se no caso essa hora ainda for menor do que a minha hora dessa coluna, aí sim elas vão estar dentro do meu agendamento. Outra fórmula que nós vamos utilizar então é o valor tempo. O que essa fórmula faz? Ela já me pede aqui um string de hora. E aqui ela vem formatada justamente como ela quer, né? 20.20.0, ou seja, horas, minutos e segundos. Eu posso buscar ela aqui, por exemplo, da agora. Valor tempo de agora. O que isso quer dizer? 0,72. Isso quer dizer a minha porcentagem do dia a qual essa data aqui, a qual essa hora equivale. Se eu colocar aqui em porcentagem, ó, 17 horas equivale a 72% do meu dia. Certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, às 7 horas da manhã e valor tempo de 7 horas da manhã, ela é 29,17% do meu dia. Certo? Meia-noite é 0% porque é o início do dia. Então nós vamos utilizar todas essas fórmulas aqui para montar uma verificação se essa hora dessas colunas já passou ou não. Tá? Essa aqui foi uma das melhores formas que eu encontrei. Talvez vocês encontrem algumas aí que até seja mais fácil, melhor. Então se encontrar, compartilhe com a gente, né, nos comentários. Vai ajudar a nossa comunidade aí. Então vamos lá. O que eu posso montar aqui? Por exemplo, eu vou perguntar, na minha hora atual, eu vou escrever ela aqui. São 17 e 19. E eu vou perguntar, essa hora é maior do que essa hora aqui? Verdadeiro. E se fosse menor? Vamos ver. É menor? Falso. Então nós vemos que isso aqui funciona.
que eu posso usar então daquelas fórmulas? Posso usar, ó, a hora de agora. Certo? Preciso colocar também os minutos, né? Preciso saber de hora e minutos. Então, a hora de agora. Eu vou concatenar aqui o i comercial, duas aspas, 2 pontos para representar os pontos que vai dividir horas e segundos, tá? Então, hora de agora e minuto de agora. Vamos ver como é que fica. Esqueci do outro i comercial aqui, né? Deu a mesma coisa, 17 e 19, tá vendo? Os dois são iguais. Eu posso perguntar da mesma maneira. Essa hora aqui é maior do que essa aqui? Verdadeiro. E menor? Ela é menor? Falso. Tá? Eu vou puxar todos aqui para baixo. Vou selecionar mais horas aqui porque está chegando próximo das 18. Então eu vou liberar mais horas aqui mais para frente. Vai até as 23. Ok. Vamos usar todas essas aqui para a gente fazer a verificação. Então, aqui eu encontrei um erro. Se você verificar, ele está perguntando o seguinte. Essas 17,20 é menor do que 22,20? E ele me retorna falso. Então foi por conta disso que eu não consegui utilizar simplesmente usando a hora de agora, minuto de agora, comparando com a minha primeira coluna. Então não funcionou. Por isso que eu tive que utilizar aí o valor.tempo. Por quê? Eu substituo essa minha hora aqui pelo quanto ela equivale do meu dia e faço o mesmo com a outra coluna aqui da minha hora, né? Então vamos fazer mais algumas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou comparar o valor.tempo dessa minha coluna aqui. Vou pegar desde a primeira. Valor tempo. Meu valor tempo dessa hora aqui. Vou fechar. Tá? Eu nem preciso formatar ela como %. Ok? Vou puxar todos eles para baixo. Ele já vai conseguir, ó, pegar todos eles. Tá? Então beleza. Eu tenho meu tempo, né, minha porcentagem equivalente do dia da minha hora ali. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu porcentagem do dia da minha hora de agora. Então posso fazer aqui, ó, igual valor.tempo de hora agora e vou dividir aqui e minuto de agora. Certo? Eu vou puxar aqui para todos também. Então aqui eu tenho, né, o equivalente de agora para cada um desses. E agora eu faço a verificação de um para o outro. Então, vamos lá. Esse aqui é maior do que o primeiro? Verdadeiro. E se eu puxar todos para baixo agora? Vamos ver. Olha só, em algum momento ele ficou falso. Que momento é esse? Das 17h30. Né? 17h22 que são agora. Vocês podem ver aqui. 17h22 é maior do que 17h30? Não. É menor. Então, por conta disso, ele já veio falso para mim. Que nesse caso, nós vamos utilizar até o contrário, né? Nós vamos utilizar aqui como se fosse menor, tá? Por quê? Porque lá no Glide eu vou referenciar o seguinte, não me mostre os valores que são falsos, tá? Porque são falsos é porque eu não preciso mais agendar, não posso mais agendar eles. Então, olha só. Aonde ele começa a ser verdadeiro? Aonde começam minhas horas a serem agendadas? A partir das 17h30, porque agora são 17h22. Então, com essas fórmulas aqui, eu consigo montar, eu vou agora concatenar todas elas em uma coluna só para utilizar aqui do lado e usar ela lá no Glide, né? Então vamos juntar aqui. Como que será essa fórmula aqui? Eu vou fazer ela no array primeiro. Array fórmula, se A2, A, vazio, vazio. Se não, eu vou fazer a verificação. O valor tempo agora, né? Que é da minha hora agora. E minuto de agora é maior do que o valor tempo de A2 a A. Me deu esse erro aqui porque eu coloquei um parênteses, fechei parênteses no lugar errado, tá? Esse parênteses aqui tem 3 parênteses. Beleza. Então aqui já trouxe minha fórmula, olha só. Falso até as 17 horas. Agora são 17h25. Eu estou perguntando o seguinte. Coloquei aqui menor, tá? Só uma observação. 17h25 é menor do que 17h30? Não. Então ele começa a ser verdadeiro. Então eu posso agendar a partir das 17h30. Tá? Então assim, olha só, já consegui fazer uma array fórmula para trazer para mim quais são as horas a partir do agora. Tá? Eu vou simplesmente só passar essa fórmula para a primeira célula disponível.
aqui. Perfeito, tá? Mesma coisa, só passei ela aqui para cima. Aí eu vou deixar essa fórmula para vocês aí. Vou deixar ela para vocês aí na descrição, tá? Para ficar mais fácil. Então nós não precisamos mais dessas aqui. Posso deletar. Pessoal, um pequeno detalhezinho que eu estava deixando para trás, tá? Aqui, junto com esses dois pontos que vai separar hora e minuto, coloca um 0, tá? Para colocar 0 minuto. Quando acontece de ser uma hora, por exemplo, 18 horas e 05 minutos. Ele só traz o minuto para mim sem o 0, tá? E então ele dá erro na fórmula porque ele não consegue identificar aquilo como sendo uma hora, tá bom? Então só esse detalhe aí, coloque esse 0 aqui, que ele não vai interferir quando for maior do que 10, mas quando for menor do que 10, vai precisar do 0 e ele vai estar aí para ajudar, tá bom? E agora eu vou fazer essa verificação lá dentro do Glide. Primeiro, o que eu preciso verificar? Pensa comigo. Se eu colocar um agendamento para amanhã, dia 24, e aí ele já vai filtrar para mim essa hora a partir de agora? Não, né? Porque amanhã eu preciso de todos os horários disponíveis. Eu preciso desse filtro apenas para o dia de hoje, certo? Eu não preciso desse filtro para amanhã do disponível. Então nós vamos fazer algumas colunas aqui dentro do data, tá? Dentro da hora aqui, em horas, né? Aquela coluna minha disponível, ela já veio aqui para o Glide, ó, como um checkbox de verdadeiro ou falso, né? De true ou falso, tá? Ele já identificou aqui que é uma coluna lá de true ou falso. Bom, o que eu preciso? Eu preciso saber se a data que ele está agendando é hoje. Se for hoje, eu vou considerar essa coluna. Se não for hoje, eu vou considerar se o agendamento está disponível lá ou não, apenas, tá? Então é isso que eu vou considerar no geral. Tá, para mim saber a data de hoje, então eu vou colocar lá dentro do meu banco de dados uma coluna de hora atual, tá? Para mim saber a minha data atual, né? Eu preciso saber a minha data de hoje, que é o hoje, tá? O hoje ele não traz horas, minutos, segundos como o agora. O agora ele traz especificamente horas, minutos, segundos. Eu vou colocar o hoje porque ele só vai atualizar aí de dia para dia, né? Colocando o dia atual. Um detalhe importante, pessoal, que eu não falei para vocês aqui, talvez vocês vão colocar a fórmula de agora e vai dar uma hora diferente. Por quê? Vai em arquivo, configurações da planilha, coloca seu fuso horário aqui, ó, -3, tá? São Paulo. Dá uma olhadinha nisso aqui, tá? Coloca seu fuso horário de São Paulo, tá bom? Então vamos lá. Já coloquei minha coluna do agora lá no banco de dados. Na verdade eu preciso colocar ela embaixo, né? Hoje. E agora eu vou puxar ela lá dentro do Glide. Olha só, eu vou puxar aqui na minha coluna de horas, lá de banco de dados, o meu hoje. Puxar ela com um single value, lá de banco de dados, minha coluna de hoje. Tá? Então aqui eu tenho hoje, agora eu vou fazer essa verificação. Se a data que ele escolheu for hoje, então o que eu faço? Eu considero esse aqui. Se não, todos são true, né? Então vamos lá. Verificação, minha hora disponível, né? Hora disponível. O que eu vou fazer aqui? Um se. Se a data que ele escolheu, data escolhida, for igual a hoje, coloca um A aqui para você ver se está funcionando. Tá vendo? Aqui, ó, data escolhida 23, hoje é 23. Retornou um A aqui, é porque os dois estão certinhos, tá? Tá correto aí. A sua coluna de data e hora estão escritas iguais, tá? Então, se for hoje, o que eu vou considerar? Eu vou considerar a minha coluna da hora disponível aqui, ó. Se não, todo mundo será true, tá? E agora o que a gente faz? Olha só, lá no meu layout, nas minhas inlines de hora, eu vou adicionar mais um critério para ela. Essas horas vão aparecer quando for disponível para agendamento, né? Que o hora disponível is empty, e também a minha hora disponível for true, tá? Então olha só, hoje aqui, dia 23, a partir das 17h30 apenas está disponível. E se eu selecionar amanhã, dia 24? Todos estão. Por quê? Porque aqui em horas, ó, a minha coluna ela faz a verificação aqui do seguinte. Ele pergunta, a data que a pessoa escolheu é igual a hoje? Não é. Então todo mundo é true, certo? E aí aparece todos. Então assim a gente já faz também esse filtro por hora, tá? Um detalhe interessante pode ser que se você estiver no aplicativo gratuito,
o seu aplicativo não atualize sempre de background, tá? Sozinho. Já aconteceu aí de eu entrar no aplicativo e ele simplesmente tá mostrando 2 dias atrás, tá? Porque eu não abri a planilha, eu não vim aqui dentro da plataforma do Glide e cliquei aqui para Reload Sheet, tá? Isso também porque o aplicativo estava parado. Se seu aplicativo for movimentado, ou seja, se você pode deixar ele lá em funcionamento, as pessoas vão ficar fazendo agendamento. Quando alguém fizer um agendamento, ele vai lá na planilha, atualiza aquele dado, né, e o Glide vai lá e pega todos os dados da planilha que foi atualizado. Então, sim, nesse momento ele consegue ir lá e identificar se a data, né, a fórmula já vai se atualizar sozinha lá no background, ele vai lá e atualiza a data atual para a data que for, né, no momento. E então, se o aplicativo não tem essa interação, se ele está lá parado e você tem essas fórmulas como essa aqui, que ela é atualizada em background na sua planilha, né, no seu Google Sheets, como essa aqui, então ele não vai atualizar sozinho no Glide. Tá, ok? E isso já não acontece com os aplicativos Pro, porque o aplicativo Pro, se você vir aqui em configurações, se você vir aqui em DataSync, tá? Olha só, o que ele diz? Apenas quando editar. O que seria isso? Ele vai atualizar os dados lá da planilha no seu aplicativo do Glide apenas quando tiver uma edição no aplicativo. Apenas quando tiver uma edição na planilha. Né? Diferente do Pro, que aqui se você clicar, ó, é disponível apenas no Pro, ele atualiza quando for editado e quando estiver utilizando o aplicativo. Então ele atualiza sozinho aí, tá bom? Então só esse detalhe aí. Então vamos ver aqui nossa listinha. Nossa hora filtrada aqui já está ok, tá? O que nós vamos fazer aí nos próximos vídeos? Página EDM, sistema de recompensas e o agendamento sincronizado com o Google Calendário. Tá bom? Então, pessoal, nos vemos logo aí. Se vocês querem ver mais continuação de vídeo desse aqui, dá um like aí para ajudar, né? Saber que vocês estão gostando, curtindo dessa playlist de agendamentos, tá ok? E assim eu vou saber se eu posso continuar com eles ou não, ou ir para algum outro assunto, tá bom? Então, até uma próxima.